Boa noite a todos. Claro. Esse lado aí todo mundo é verde. Deixa eu ver aí. Azul e amarelo. Como dizer boa noite a todos, isso é um déjà vu. Eu fui ali só para rebobinar a fita, agora passar tudo de novo. Não. Aqui no semeador, como vocês podem ver, graças a Deus a casa está cheia, quer dizer que muita gente está vindo procurar auxílio, procurar orientação, e graças a Deus nós temos disposição para estar aqui trabalhando, estar aqui ajudando, né? Aqui também é interessante falar sobre o lar, né? Às vezes eu penso em algumas palavras que em inglês significam as coisas, né? Casa em inglês é house, né? E lar em inglês é home. São dois conceitos bem diferentes, né? Home é aquela coisa de aconchego mesmo, né? E eu penso aqui no semeador também como um desses aconchegos que eu tenho na minha vida, porque eu frequento o semeador desde que eu tinha os meus 15 anos, né? Então já faz um pouquinho de tempo. Pouco tempo, não entendi a risada aqui. Faz um tempinho já. E é muito bom poder estar aqui, eu me sinto muito bem, né? E mesmo aqui, me sentindo bem, trabalhando há tanto tempo, conhecendo muitas pessoas que estão aqui, a gente tem bastante história junto, né? A gente se conheceu um moleque, hoje em dia se vê aí com filhos, com casa, com famílias e trabalhos, né? E a gente era tudo um bando de garoto na mocidade, né, Lê? E ao mesmo tempo também aqui parece que nem uma família, porque aqui tem as contas para pagar, tem as contas para receber, tem as tarefas para distribuir, não é isso? É diferente de casa? É um pouquinho, mas tem a mesma coisa, porque aqui, como em casa, a gente também está voluntário. Tem alguém aqui em casa pagando para trabalhar na própria casa? Não, né? Mas a gente é beneficiário, né? A gente se casa. E como é gostoso usufruir daquilo que a gente fez em casa, não é? E isso é uma coisa confusa. Vocês me desculpem isso, mas principalmente para as mulheres. Como assim? Como assim? O que ele quer dizer? Vejam bem. As mulheres, elas acreditam, há muitas mulheres, vamos melhorar essa frase, muitas mulheres acreditam que quando elas limpam alguma coisa, aquilo tem que ficar? Não, né, gente? Aquilo tem que deixar, só serviu para deixar de ficar sujo. O que fica limpo? Se você varrer o chão hoje, amanhã como vai estar? Ninguém passou, porque ficou assim, ó, não pisa no meu chão que eu varri, acabei de passar pano, né? Parece que quer ter o gosto de ter um negócio ali emoldurado, quer que não suje nunca, fique brilhando, sempre tira uma foto, nunca mais vai sujar, fica na foto limpo, brilhante, não tem jeito, não é isso? E nós homens, muitos de nós homens, ô Paulo, pega leve, hein? Nós homens temos aquela coisa de fazer em casa, né? Fazer em casa. A mulher cata, fica reclamando que não consertamos a pia, não trocamos a lâmpada, não é isso? Falta trocar os fios lá, tá do problema da fechadura. E a mulherada fica reclamando direto. A gente já falou, faz 6 meses que eu falei, não é porque eu falei 6 meses atrás, que não quer dizer que daqui até uns 2 anos eu não resolvo isso, não é verdade? Hein, menino, estou falando mentira? Aí a mulher de 6 em 6 meses fica lá, e a porta? De novo, já não falou 6 meses atrás, está aqui de novo. A gente tem que aprender a desfrutar melhor as coisas da vida. A gente tem que aprender a desfrutar um pouquinho melhor e entender com mais carinho as coisas.
Os homens deixarem de protelar as coisas, as mulheres deixarem às vezes de ser muito paranoica com as coisas. Não é? Tem gente até. Mas assim, aí a gente pergunta assim, ó, faltou para fazer a perguntinha básica. Por quê? Por que que eu faço as coisas desse jeito? Por que que eu sou desse jeito? Aí vem a tradicional resposta. É por causa de quem? Da minha? Quem? Vocês não sabem de quem é a culpa? Da mãe. A culpa é sempre da mãe, coitada da veinha. É sempre da mãe. Eu viro para minha mãe e falo assim: tá vendo, mãe? A culpa é sua. É da mãe, é do pai, porque minha mãe me criou desse jeito, meu pai me criou desse jeito. Aí a gente cresce, né? A gente cresce, a gente quer ser bem independente. E a gente faz umas coisas, né, que o pai e a mãe não deixavam, não fazia? O pai e a mãe falam: não vai lá em tal lugar. A gente, olha lá. Não vai por aquele caminho, não anda com aquelas pessoas, com quem que eu estou. Mas aí quando alguém fala assim: e esse problema aqui, esse seu comportamento? Isso é culpa do meu pai, minha mãe me traumatizou e a culpa é deles que eu sou assim. Sei. Eu estava falando isso com uma pessoa outro dia. Quer dizer, a culpa é que seu pai falou para você fazer isso e você não fez, mas teve tanta coisa que seu pai e sua mãe falou para você não fazer e você fez, e tanta coisa que ele falou para você fazer e você não fez, e aí isso agora é culpa dele? Por que será que a gente então faz certas coisas e deixa de fazer outras? Já se perguntaram isso? Não, sabe por quê? Porque a gente nem tinha pensado direito nesse assunto, né? Eu achava que umas coisas eu podia jogar na conta do pai e da mãe, as outras eu dava uma risadinha de malandro e estava tudo certo. Por que umas coisas eu fiz e outras eu não fiz? Pelo mesmo motivo que nós todos estamos aqui, no mesmo lar. Nós temos uma coisa chamada afinidade. No Espiritismo, e eu vou explicar isso porque nem todo mundo que está aqui é espírita ou ainda conhece o Espiritismo, mas o Espiritismo, nós temos um dogma filosófico, nós não temos dogmas religiosos, temos um dogma filosófico que é uma crença comum, pensada, raciocinada e comprovada através de experimentos científicos, não do mesmo jeito que a ciência comum valida as coisas, mas existe uma coisa chamada reencarnação. Vocês sabem? Alguém não ouviu falar dessa reencarnação? A reencarnação, resumidamente, é o processo no qual nós que somos espíritos, boa noite, vamos com Deus, boa noite, bom tratamento, tudo de bom, boa noite, vamos com Deus. Que, sendo espírito, nós estamos aqui na terra em carne, nós estamos encarnados. Até logo, boa noite, com Deus, boa noite, tchau, boa noite, boa noite. Quando esse corpo perece, nós desencarnamos, boa noite, bom tratamento, e retornamos à pátria espiritual, e numa outra oportunidade nós iremos reencarnar. Durante o desenvolvimento do espírito, que é criado por Deus, simples e ignorante, nós ora vamos nos afeiçoando a umas coisas, ora a outras. Já perceberam isso? Que a gente tinha uns amiguinhos lá na adolescência, na infância, que a gente andava, era um em carne, que hoje a gente não vê mais, ou que a gente, quando se vê, fica falando assim: nossa, por que mesmo que eu andava com essa pessoa? O que era mesmo que a gente tinha em comum? Nem lembra. Não tem isso? Da mesma forma, nós nos afinamos por pensamentos, por convicções, por histórias que precisam ser resolvidas.
por vidas que precisam ser alinhadas. E uma das maiores proximidades que as pessoas podem ter é o quê? O lar. Em outros níveis maiores, nós convivemos no mesmo bairro, convivemos na mesma cidade, no mesmo país, na mesma época. Percebem isso? Convivemos na mesma época. Boa noite, vão com Deus, bom tratamento. Boa noite. Então, se nós temos essa afinidade tão grande, está aí por que às vezes, nossa, puxou o pai, nossa, puxou a mãe, nossa, puxou o tio, nossa, é o mesmo jeito que aquele bisavô. Ah, quer dizer que todo mundo é em reencarnação? Às vezes, mas às vezes é simplesmente afinidade. E uma coisa curiosa sobre essas afinidades é que muitas vezes essas afinidades servem para a gente se aproximar, não é? Quando a gente gosta das mesmas coisas, não põe a gente mais junto um do outro. Tem um irmão que a gente é mais ligado, às vezes a gente tem mais contato com a mãe, mais com o pai. Mas afinidade também não é só das qualidades, também é do quê? Dos defeitos. E para que coloca duas pessoas com o mesmo defeito no mesmo lugar? Já viram quando faz dois amiguinhos que brigaram? Já viu assim? Está na escola, dois amiguinhos foram lá, se bateram, se arrebentaram, pega assim, agora vocês vão pedir desculpa um para o outro. Põe eles juntos, pede desculpa. Agora vai dar um abraço. Vai daquele jeito dar um abraço, né? Mas dá. Quando a gente está perto, quando a gente está na família, dá uma outra noção. A gente ainda não entendeu o conceito que Jesus nos ensinou de família espiritual. Nós somos uma enorme família espiritual, filhos do mesmo Pai, filhos de Deus. Boa noite, vai com Deus. Cuidado, boa noite, vai com Deus. Filhos de Deus, filhos do mesmo Pai. Jesus nos explicou isso. Nós ainda não entendemos. Nós entendemos melhor quando estamos um ali dentro da casa do outro, quando todo mundo saiu da mesma barriga, é primo, é irmão, é tio, é prima, é vó, aí fala, essa é minha família, essa eu tenho que cuidar. Mesmo que eu não goste do meu irmão, eu não posso estrangular ele. Mesmo que eu não goste da minha irmã, eu não posso chutar ela. Mesmo que meu pai e minha mãe façam isso, eu não posso. Traz mais para próximo a ideia do porquê nós temos que nos amar, porque nós somos família, porque temos história, porque dependemos uns dos outros. Que muito ou pouco, uma vez ou outra, ou muitas vezes, nós dependemos uns dos outros. Um sabe trabalhar com isso, outro sabe trabalhar com aquilo. Um gosta de lavar roupa, o outro gosta de lavar louça. Um não gosta de passar roupa, o outro também não. E aí, como é que a gente faz? Bom, então a gente vai ter que resolver. A gente mora junto para aprender a aceitar, conviver com as diferenças. E a gente mora junto para aceitar, conviver e aprender com aquilo que a gente tem em comum e que a gente se anula. Eu não gosto de cozinhar, eu também não. Comer fora todo dia não dá. Está dando porque a gente está trabalhando, ganhando bem. Os dois, vamos lá, a gente come fora todo dia. Um ficou desempregado, a situação apertou, não dá para comer fora todo dia. E agora? Agora a gente tem que se virar. Essa é a lei do progresso, com que faz com que a gente aprenda as coisas.
por bem, tchau, vai com Deus, ou na marra, boa noite, vai com Deus, boa noite. Nossa, eu estou doente, eu estou fumando, não tenho nada, o outro fuma comigo, começou a ficar doente, ele tem que parar de fumar, não consegue parar enquanto eu não paro. O outro está ficando muito prejudicado quando bebe e não sabe parar de beber. Eu bebo um pouquinho e fico bem. Ele tem que parar de beber, só que para isso eu tenho que parar de beber também. E aí? É um chamando o outro para o progresso, um chamando o outro para a melhora. Boa noite, vai com Deus. Dentro de casa. E nós aprendemos a conviver, às vezes, de um jeito que as pessoas com mais idade falam de antigamente como se fosse uma época dourada, em que os unicórnios andassem na terra, as flores brotassem de qualquer lugar, né? Todas as famílias fossem lindas e floridas, não houvesse crimes e tal. E eu penso assim, quem acredita nessa história? Eu, quando eu ouço, ouvia, né, as histórias do meu pai, boa noite, vai com Deus, boa noite, boa noite. Quando eu ouvia as histórias do meu pai sobre a infância dele, eu ficava bem com o cabelo em pé. A infância do meu pai foi uma infância bem difícil, né? A época em que meu pai viveu foi uma época bem difícil. Faltava emprego, desigualdade social enorme, também havia criminalidade, sim, também havia todos os crimes que a gente vê hoje em dia, que parece novidade. Simplesmente esses crimes não iam para o jornal, mas eles existiam. As pessoas aprendiam umas com as outras, somente com aquelas que estavam perto. A mãe aprendia a educar o filho do jeito que tinha aprendido com a mãe dela. Eu estou tendo meu filho hoje, eu sou um pai, eu tenho que ser um pai igual foi meu pai. Meu pai fez isso para mim, eu tenho que fazer isso também. Não se entendia muito bem o conceito de infância. Era normal crianças com 6 anos, 8 anos, como hoje em dia nós ainda existe, mas nós já olhamos com outros olhos para isso e falamos assim, olha, isso não está certo. O lugar de criança é onde? Vocês acham que 50, 60 anos atrás era esse pensamento? Boa noite, vai com Deus. Vocês acham? Tem alguém aí que vai me falar assim, isso é mentira que você está falando? Não, porque não é. Nós vivemos hoje tempos melhores do que ontem. Nós vivemos hoje uma condição melhor do que ontem. Eu não estou falando de política. Estou falando de condição de tecnologia, estou falando de condição de conforto em que vivemos. Nós temos mais condições do que as pessoas de antigamente, de estudo. Hoje em dia, nós falamos que a ignorância é uma escolha. A ignorância é uma escolha. Ah, eu não sei como faz tal coisa. Se a gente não sabe como que faz uma coisa, o que que faz? O que que faz quando eu não sei? Internet, dá um Google, vê um vídeo lá que mostra como é que faz. Só permanece na ignorância quem está querendo nadar contra a maré. Boa noite. Mas ainda assim, com tanta informação, nós não estamos sabendo buscar essa informação. Nós não estamos sabendo peneirar essa informação, não estamos sabendo usar. A gente lê, mas não sabe como é que usa, como é que põe em prática isso. Ou só está lendo coisas que são fúteis. A gente não está se permitindo ouvir a grande resposta. A gente não está se permitindo ver aquilo que é mais importante. Se enxergar as próprias deficiências, enxergar as próprias falhas.
enxergar o que os outros estão falando para a gente que tem coragem de falar. Recentemente eu fui dar um curso, eu dou palestra, né, já há alguns anos, e graças a Deus eu tenho feito um trabalho que eu me esforço, tenho o apoio das casas que me convidam para dar, e aí cria uma condição de que a palestra pode ser favorável, pode ser boa, e algumas pessoas me procuram depois e me dão um retorno positivo. Isso me agrada. O que não acontece muito é eu receber um retorno negativo, o que não significa que eu não tenha. Tem pessoas que vão embora pensando: Jesus, quem é aquele cara lá em cima? Quem colocou aquele barbudo para falar aquelas coisas? Porque recentemente fui dar um curso, e no final do curso tinha avaliação, e como eu tinha umas boas avaliações de palestra, pensei, vai ser tudo uma avaliação boa, e veio um bom percentual negativo com algumas coisas, e eu fiquei meio, nossa, né? Puxa, está dizendo que eu não sei nada aqui, esse disse que não gostou disso, esse disse que não gostou daquilo. Aí eu posso pensar assim: eu não vou agradar todo mundo, sigo fazendo como eu quiser, sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, Gabriela. Não tem um monte de gente que dá uma de complexo de Gabriela de vez em quando? A gente não dá uma de Gabriela de vez em quando? Nossa, tá todo mundo falando que você, mas eu sempre fui assim, sempre sou desse jeito, sempre. Nasceu desse jeito, nasceu falando desse jeito, nasceu vestido desse jeito, nasceu fumando, nasceu bebendo, nasceu mentindo, nasceu desse jeito. Saiu da barriga da mãe já, opa, vai. Acorda. Tchau, boa noite, fica com Deus. Boa noite. Então a gente tem que se permitir deixar sangrar o ego. O ego, ele é terrível. O ego diz que a gente é o que a gente não é. O ego diz que a gente está onde a gente não está. O ego apaga toda a luz diante de nós e deixa somente ilusão. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa esforçada. Aí vem alguém e fala assim: não é não. Sabe quem que fala essas verdades na nossa cara? Dá na nossa cara, que dói pra caramba? Quem tem coragem de falar isso, como eu falei, eu estou dando uma palestra, as pessoas são educadas, as que gostam vêm falar, as que não gostam, por respeito à educação, não falam. Apesar que, deixa eu contar rapidinho, tinha um senhor que trabalhava comigo no outro centro, adorava ele. O bicho era rabugento, era o charme dele, era um senhor rabugento danado. E todo mundo gostava dele e ele era extremamente sincero. E quando eu comecei a dar palestras, uma vez estava dando uma palestra e eu levei o computador para mostrar umas imagens e tentar falar sobre aquilo. As pessoas, quando terminaram a palestra, me olhavam: tudo bem, Paulo, tudo bem? Tudo bem. E veio ele para mim diretamente, né? Falou assim: Paulo, você já deu umas palestras ruins, mas essa, pelo amor de Deus, você acabou com o negócio. É mesmo? Ele: essa foi ruim demais, bicho. Percebe quanta intimidade a gente tem que ter com uma pessoa para falar esse tipo de verdade? E a pessoa não se afastar? Meu pai, quando eu era adolescente, eu não gostava muito de me arrumar, não estava muito nem aí para moda, para arrumar cabelo. Até hoje em dia eu tenho um conflito com o meu cabelo. Tchau, boa noite. E um amigo meu, ele ri disso até hoje. Um dia eu estava saindo, estava com um tênis todo desgrenhado, uma calça toda não sei o que, a camiseta. Meu pai olhou para mim e falou assim: Paulo, você está parecendo um Judas saindo na rua. Meu amigo ri disso até hoje, né? Quanta intimidade tem que ter uma pessoa para falar um negócio desse para a gente? Quanta história com a gente tem uma pessoa para poder falar assim: isso que você está fazendo não está legal. E algumas pessoas são queridas nossas e vão nos falar isso. Tchau, boa noite para todos.
Boa noite, tudo de bom com Deus. Boa noite. Outras pessoas não gostam da gente, não gostam, e elas vão falar também. E se nós deixarmos de lado o ego, se nós deixarmos de achar que somos tão bons assim, que somos tão suprassumo, que sabemos tanto, somos tão inteligentes, tão bons, maravilhosos, isso e aquilo, que ninguém, quem é o outro para falar isso de mim? E ouvir e lançar luz sobre o que o outro nos diz. Melhor ainda, lançar luz sobre nós mesmos, a ponto de quando alguém disser: nossa, Paulo, você não se veste bem, eu disser: é verdade, eu não capricho muito. Paulo, você engordou, hein? Eu tenho uns amigos que me conheceram quando eu era adolescente, eu parecia um palito, né? Hoje eu pareço uma coxinha. E as pessoas vêm para mim e falam assim: nossa, Paulo, como você engordou? Você engordou, hein? E tinha uma época que eu ficava. E hoje em dia eu falo assim: você não está me contando nenhuma novidade, faz 20 anos que eu engordei. Tchau, boa noite, vai com Deus. Quando a gente sabe das coisas, quando a gente aceita as coisas, fica mais fácil. Ou quando a gente não sabe, a gente fala assim: ok, eu não entendi essa informação que você está me dando, mas eu vou pensar a respeito dela. Se ela for verdade, eu vou pensar: eu posso fazer alguma coisa a respeito disso? Eu consigo melhorar isso agora, nesse momento? Se sim, eu faço o possível. Se não, eu boto lá no meu caderninho, isso daqui, ó, um ponto para ver. Se eu olhar e falar assim: olha, isso que ele está me falando, não confere. Isso que ele está falando a meu respeito está sendo uma inverdade, um equívoco seu. E aí a gente liberta a pessoa, liberta ela dessa condição, liberta aquela ideia que a pessoa tem da gente. Pensa nisso mesmo: eu te liberto do medo que você tem de mim, da ideia equivocada que você tem de mim. Eu te liberto, e eu me liberto também. E a gente tem que se libertar das ilusões, se libertar das falsas crenças, se libertar das presunções. Boa noite, Deus. Boa noite. Boa noite, vai com Deus. E deixar que haja dentro de nós, para cada um de nós, luz, verdade. O que a gente ganha com isso? O que eu ganho sabendo mais a meu respeito? O que eu ganho sabendo melhor sobre mim? Eu ganho o quê? Eu tenho usado bastante esse exemplo, mas eu gosto desse exemplo. Todo mundo aqui tem no celular aquele aplicativinho de mapa, para a gente procurar um endereço? Tem? Todo mundo, né? Todo mundo tem um celular hoje em dia, pelo amor de Deus, né? Ah, eu não tenho. Tem, vai. Ou sabe do que eu estou falando, né? Quando a gente quer procurar um endereço lá e acha o endereço, para a gente chegar nesse endereço, qual é a primeira coisa que o aplicativo fez? Para dizer como a gente vai chegar lá, qual a primeira coisa que ele fez? Oi? Pesquisou a rua, achou lá onde que é, mas como que, para ele dizer como eu chego lá? Tchau, boa noite. Oi? Ele tem que dizer aonde eu estou. Quando está lá, ó, sem sinal, não sei onde você está, ele fica mandando você ir para todo lugar. Eu tenho que saber para onde eu estou, aonde eu estou, quem eu sou. Tchau, boa noite. Como eu me sinto, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que é importante para mim, o que tem valor para mim, o que é precioso para mim, quem é precioso para mim. A gente tem que se incluir nessa lista de preciosidades, viu? A gente tem que ser bem importante para a gente. Ah, eu sou uma pessoa caridosa, eu só penso nos outros. Muito bom, mas você não pensa em si? Nem um pouquinho? Não quer se melhorar um pouquinho?
Não acha que você também é merecedor disso? Mas não ama a ilusão, não ama a ilusão, não ama o que os outros pensam de você, ama o que você é. Tchau, boa noite, com Deus. Boa noite, com Deus. Boa noite, com Deus. Ser verdadeiro, né? Ser verdadeiro é uma coisa assustadora, né? Eu li uma vez num livro falando sobre, tem um livrinho de dois psicólogos que eles são um casal, Bárbara e Alan Pease, e eles escreveram aquele livro Porque os Homens Fazem Sexo e as Mulheres Fazem Amor, e tem um Porque os Homens Mentem e as Mulheres Choram. São leituras bem fáceis, bem dinâmicas, muito boas assim, de entender os gêneros, né? E nesse sobre Porque os Homens Mentem, né? Eles concluem que as mulheres mentem tanto quanto os homens. O que, Paulo? Depois vocês leem o livro, tá bom? Mas o que eu queria falar sobre isso é que eles falando sobre a mentira muito comum é o primeiro encontro de um homem e uma mulher, de um casal, enfim. Primeiro encontro de duas pessoas. Por quê? Porque no primeiro encontro o cara vai lá, coloca a melhor roupa, que ele não está acostumado a colocar, o melhor sapato, boa noite, que ele não está acostumado a colocar, né? Limpa o carro, que ele não está acostumado a limpar, boa noite. A mulher também coloca um salto bem alto, boa noite. Coloca aquela roupa bem bonita, que ela também não costuma colocar, se perfuma de um jeito, coloca tal, se emperequeta toda. Vão os dois para um restaurante que eles não costumam comer todo dia. Falam de assuntos que não costumam falar normalmente. O cara adora falar de futebol, de UFC, de videogame. A mulher adora falar de, sei lá, o que as mulheres adoram falar hoje em dia, do Facebook, da outra, tchau. Outro dia eu estava falando com uma moça, ela falou assim, eu gosto de ler Cláudia, eu gosto de ler Nova. Então, falar dessas revistas, de falar de moda, de falar disso e daquilo, da academia, mas não. Criam-se assuntos bonitinhos em que vão parecer um mais bonito para o outro, e eles ficam juntos, e quando efetivam um relacionamento, parece que comprou gato por lebre, né? Nesse ponto que eu falo, o lance da afinidade. O Fernando Anitelli do Teatro Mágico, ele tem uma frase que é bonitinha, uma frase bonitinha que a gente fala: os opostos se distraem, os dispostos se atraem. Nós tivemos muita disposição. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Beleza? Boa noite, tudo bom? Nós tivemos muita disposição para pararmos todos juntos aqui, ó. Nós quisemos morar juntos, nós quisemos ser família, nós pedimos, imploramos, me deixa ser, porque dessa vez eu vou fazer melhor, dessa vez eu vou conseguir, dessa vez eu vou me esforçar, dessa vez eu vou perdoar, vou pedir perdão, vou comer brócolis, vou fazer exercícios, não vou beber, não vou fumar, não vou arrumar outra mulher, não vou arrumar outro homem, não vou ser promíscuo, não vou isso, não vou aquilo. A gente fez uma lista enorme de promessas. Vamos puxar essa lista aí, gente, para o nosso bem. Vamos dar uma olhadinha com carinho nela. Vamos tentar lembrar, que nem eu falei antes lá atrás, o porquê, o motivo real da gente ter que fazer certas coisas, o motivo real da gente agir. Boa noite, tudo de bom? Tchau, querido, tudo de bom? Bem? O motivo real da gente querer agir de certo jeito, procurar na alma, procurar dentro de si as respostas.
Jesus nos convidou para, quando formos orar, entrar no nosso quarto, no nosso recanto e, despidos, nós falássemos com Deus. Ele não quis dizer para ninguém ir para o quartinho ficar pelado, tirar a roupa. Ele quis dizer: dispa-se das ilusões, enxergue-se como você é, ame-se como você é, e acredite que as coisas que vivemos e estamos fazendo são passageiras, mas nós, espírito imortal, somos eternos, somos filhos de Deus, somos centelha de luz, fagulha divina, fogo que vai arder pela eternidade, com consciência e entendimento, ascendendo para uma evolução moral gratificante, que vai nos conduzir à felicidade eterna. Tchau, boa noite, vai com Deus. Boa noite, tudo de bom. Boa noite, tudo de bom. Felicidade eterna. Às vezes nós pagamos caro, damos tanto de nós por uma felicidade boba, passageira. Por que não lutar por aquilo que vai nos fazer feliz para sempre? Por que não? Por que não começar agora? Por que não começar essa mudança nesse instante? Quando a gente sentar para tomar o passe, pedir: Deus, me ajuda como eu sou, me ajuda onde eu estou e me ajuda a ver como eu faço para chegar onde eu realmente quero. Realize em mim a cura que eu preciso, na minha alma e no meu corpo. Realize em mim a chama da luz que vai iluminar o caminho que eu tenho que seguir. Pedi e obtereis. Essa é a lei, esse é o ensinamento. Tá ok? E vamos cada vez mais tornar nosso lar não mais campo de batalha, mas campo de luz. Tá ok? Meus queridos, muito obrigado pela atenção. Minha página continua lá, Paulo Bonfim Palestras. Dá um curtir, segue, e aí vocês vão recebendo as atualizações, tá ok? Fique com Deus, uma excelente noite, um excelente tratamento para todos. Até logo.